Momento Esportivo. Momento Esportivo. Bom dia, Edson. Bom dia, Vitor. Bom dia a você que está na escuta. Temos aqui notícias aqui sobre o Santa Cruz, sobre o esporte, sobre a seleção brasileira que jogou nesta semana. E aí, Vitor? Bom dia, Marcelo Matheus, bom dia, Edson Júnior, bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio da Mata FM. Vamos começar, meu amigo. Tem notícia de quem, Matheus, hoje para começar? Da Cobra Coral, vamos trazer aí informação, né? Porque a Cobra Coral tava de férias. Isso. Mas já tá se mexendo aí já para a próxima temporada, né? Exatamente. O Santa Cruz ele inicia seu planejamento para a temporada de 2025 com objetivos bem definidos, tá? De volta ao clube, né? O técnico Itamar Schulli, né? Ele revelou sem rodeios, né? Que vai trabalhar dentro da realidade. Assim como fez em 2024, né? Ele deixou claro, né? É bem importante essa visão aí, que não pode esperar que o Santa Cruz vai estourar de dinheiro daqui para a próxima temporada. Exatamente. Né? Por mais que a SAF esteja bem, assim, começou agora de verdade a fato em relação à SAF, que a gente vai chegar já nesse assunto, mas é um cara muito força e realista e que gosta de trabalhar com o elenco bem composto, bem assim, bem abaixo da média, vamos dizer assim, tá? Que contratações já foram feitas na próxima temporada, com o zagueiro Ayrton Senna voltando no Santa Cruz, o cara que já foi carrasco de Lucas Moura, carrasco de Marcelinho Paraíba, entendeu? Um cara que é, assim, ídolo ali da torcida Coral e é um cara também que veio da base. E outra contratação também que foi feita pela diretoria Coral foi o Marcelinho, cadê? O Matheus Vinícius, perdão. Isso. O Matheus Vinícius, o antigo zagueiro do Anápolis, tá? Que veio atual vice-campeão da Série D. Achei interessantíssima essa contratação, tá? Interessantíssima. Tá um perfil de elenco que o Santa Cruz está montando de jogadores que conquistaram pouco ainda na carreira. Pouco, ou quase nada, tá? Ou quase nada. Ou seja, vai fazer de fosse trazer eles para o Santa Cruz, que é uma coisa que Itamar Schulli ama fazer, é fazer o jogador se apaixonar pelo clube. Ele gosta de fazer isso. Pois é. Fazer se fosse o time, fosse o próprio elenco se importar cada vez mais com o time. Pois é, né? O técnico Itamar Schulli, ele disse que as principais objetivos aí, as principais metas, né, para o próximo ano é primeiro garantir o calendário nacional para 2026. Isso. Né, e depois subir para a Série C, tá? Não pode ser mais do que isso, não, tá? Se o Santa Cruz priorizar a Copa do Nordeste, por favor, não. Por favor, não. Tem que se especializar em relação ao campeonato pernambucano. Dá prioridade. Isso. A briga do Santa Cruz é com o Central, é com Petrolina, entendeu? É com esses clubes aí que vão disputar a vaga na Série D. A disputa da Cruz é com esses daí, porque já corretor subiu a Série C, ou seja, abriu que fosse uma vaguinha ali a mais que já ajuda, né? Exatamente. Porque todo ano era uma vaga certa, era do Retrô e o resto disputava. Ou seja, é importante aí o Santa Cruz disputa. Lembrando que isso, o Santa Cruz briga com o Central, briga com o Porto, briga com o Salgueiro, briga com o Jaguar agora que subiu de divisão, briga com essas equipes aí, tá? Em relação à vaga na Série D. E falando ainda do Santa Cruz, tem SAF a caminho, não é isso, Marcelo Matheus? Tem SAF a caminho aí, né? É uma boa notícia, porque a SAF, né, hoje em dia a gente sabe, né, que os times aí, principalmente aqui de Pernambuco, não tem muita facilidade em arrecadar dinheiro, né, arrecadar fundos, e a SAF aí tá aí para... É um investimento, né? Exatamente. Como é que tá a SAF em relação ao Santa Cruz, hoje no momento? Vamos lá. Teve uma contratação da empresa de consultoria Álvares e Marçal. É uma empresa americana, tá? Especializada em criar como se fosse consórcios de investimentos ao redor do mundo. E já fez 3 SAFs aqui no país, já aqui no Brasil. Tem a SAF do Cruzeiro, a SAF do Figueirense e a SAF do Coritiba. Foram 3 clubes que eles trouxeram a SAF aqui já, tá? O que é que a Álvares e Marçal faz? Ela traz e faz como se fosse um plano de longo prazo para aquele clube, para ela fazer aquela SAF, entendeu? Veja só, a gente precisa de tanto de investimento na base, tanto investimento na estrutura do clube, tanto investimento no elenco principal. Era como se fosse estruturar isso e por quanto o valor, o Santa Cruz, no mínimo, poderia ser vendido. Após essa estruturação, aí sim, Álvares e Marçal vai atrás de investidores para essa possível SAF do Santa Cruz, tá? E com um prazo de 90 dias. Ela foi contratada por 90 dias, ou seja, em 90 dias, a SAF do Santa Cruz vai sair. Agora, para quem? Sem informações ainda, tá? Pois é, falando aí de SAF, né, vamos falar sobre a Bet, tá? Que é a Bet Esportes da Sorte, que ela é patrocinadora oficial da Copa do Nordeste, do Campeonato Pernambucano. Ela ganha a autorização para poder continuar operando aqui no Brasil, tá? A gente trouxe aí essa informação semana passada, que estava ainda, né, em processo de autorização, mas ela e também a Bet VIP, que ela é patrocinadora do esporte, acabei de ver aqui, Vitor, que ela também ganhou assim, a autorização para atuar, né? Para continuar ganhou aí, né? Enfim, conquistou, né? Isso, importantíssimo. É uma forma de patrocínio também para as equipes, também para o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste.
Eu, quando comecei essas notícias em relação a patrocínio como posso dizer, das bets e tal, quando começou como se fosse essa regularização maior, eu tinha como se fosse um pressentimento com o seguinte: caso essas Esporte da Sorte e a BetVivo, que são as patrocinadoras dos três daqui da capital, caso elas não fossem regularizadas, ele existia um grande problema. Só iam ter poucas bets regularizadas no mercado, e essas bets provavelmente iam sim patrocinar os clubes de Pernambuco hoje. Iam sim. Agora iam colocar o valor que queriam, não com o valor que os clubes precisavam, entendeu? O contrato seria outro. Isso, seria muito abaixo da média que a Esporte da Sorte, que a BetVivo paga hoje, entendeu? Exatamente. Mas foi importantíssima essa regularização aí. Santa Cruz Esporte Náutico, levanta a mão pro céu e pode dizer obrigado, viu? Exatamente. Você falou aí do esporte, vamos falar aqui sobre o Leão, que jogou, né, contra o líder Novo Horizontino da Série B, e ele ganhou na última sexta-feira até. Isso, venceu o Novo Horizontino por 3-1, tá? 3-1. E olha só, com o maestro Lucas Lima, que ele tá jogando muito, tá? O Sport, ele está invicto a 9 jogos e entra na briga pelo título da Série B, né? Ele primeiramente estava brigando aí para conseguir a classificação para a Série A, mas agora ele é uma realidade que, por conta aí desses novos jogos de forma invicta, né? Ou seja, ganhando e empatando, mas ele aí conseguiu uma outra meta, né? Que pode vir, sim, o título da Série B. O principal objetivo do Sport ainda é o acesso, tá? Ainda o acesso. Eu acho que nenhum torcedor do Sport tá assim, como eu posso dizer, tão iludido assim. Se eu conseguir conquistarmos o acesso, é perfeito. Se ganharmos o título, melhor ainda, tá? Porque, vamos lá, pelas contas de tudo, pelo que tá batendo, 63 pontos é a quantidade de pontos para conseguir o acesso para a Série A nessa temporada, tá? O Sport tem 53 pontos já entramos na classificação da Série B para falar sobre isso já. Ou seja, o Sport já tem 53 pontos. Faltam 10 pontos para serem conseguidos aí. Faltam 8 rodadas para terminar a Série B. E foi, voltando para o jogo agora, foi uma partida incrível do Sport contra o Novo Horizontino, tá? Venceu de forma contundente e, isso é o mais importante, demonstrou aquele equilíbrio, qualidade técnica e imposição tática contra o Novo Horizontino, tá? A gente sabia que o Sport era o top 2, top 3 equipe da Série B, pelo elenco que tem, por tudo que foi investido, mais de 20 milhões gastaram no Mas depois do técnico Pepa ter chegado aí no Sport, foi um encaixe perfeito, a engrenagem perfeita, tá? Exato. A gente dá destaque também ao Lucas Lima, porque ele jogou muito, ele tá jogando muito aí. Melhor contratação. Ele iniciou a jogada do primeiro gol, né? Ele deu o passe para o Fabrício Domingues cruzar e Chico abriu o placar na entrada da área. Depois, o Lucas Lima, ele também deu um lindo passe de primeira para Gustavo Coutinho. Ele acertou um belo chute, foi um chute ali meio de voleio, meio, né, caindo ali. Ele tava numa fase bem ruim, tá, o Gustavo Coutinho. Ele encerrou um jejum aí de 10 jogos sem marcar, né? Muito boa aí. E também no segundo tempo, o Sport levou o gol, né, com um pênalti, assim, que eu acho que foi o único ponto baixo, assim, do Sport na partida. Foi esse golzinho. Porque ele conseguiu controlar muito bem a partida. Não, o Sport foi muito equilibrado o jogo inteiro, tá? E jogando fora de casa. Isso. Contra o líder. Esse aqui é o melhor. Esse que foi o melhor. Vamos lá. Ele demonstrou superioridade em cima do líder da Série B, principalmente tecnicamente, tá? Tecnicamente, o Sport foi absurdo contra o Novo Horizontino, jogou muito. E sabe, essa vitória tem dois pesos. Tem um peso, principalmente, em relação à moral do elenco, que ganhamos do líder e temos condições sim de sermos o líder e talvez até campeão. E foi um peso de uma vitória matemática importantíssimo. Pois é. Hoje que o Sport virou uma chave que tá na disputa pelo título hoje. Os jogadores sabem disso. Ele entrou fosse numa fase agora, acesso a gente a gente conquista aqui. Agora vamos atrás do título. Porque ele sabe que já é difícil trazer um título assim, nacional para o Nordeste. Imagina ganhar um título da Série B, que o último foi o Fortaleza, tá? E depois desse tempo todo nunca mais teve. Depois do resultado positivo, né, da vitória do Sport, a classificação da Série B, o Novo Horizontino ainda continua sendo o líder, porém os outros times que estavam aí, que é o Santos, o Sport e o Mirassol, encostaram ainda mais, né? Principalmente o Santos e o Sport. O Novo Horizontino segue aí sendo o líder com 54 pontos. Em segundo lugar está o Santos com 53 pontos e o Sport está em terceiro com 53 pontos. Porém, o Sport ele ainda tem um jogo a menos. Isso, que será na próxima rodada. Isso. Né? Quarta-feira agora o Sport vai jogar contra o Operário, tá? E dependendo do resultado contra o Santos nesse final de semana, se o Santos perder o jogo, o Sport pode sim virar líder na próxima rodada, tá? Exatamente. Pode virar líder. Isolado, inclusive. Exatamente. E em quarto lugar aí tá o Mirassol com 50 pontos. Então, tá bem coladinho ali, né? Desde o primeiro ao quarto colocado.
Essa é a classificação da Série B, tá? Isso, rapidinho. E quem disputa ali talvez um postulante acesso, é importante trazer isso aí também. O América Mineiro tem 48 pontos, a 2 do G4. O Vila Nova tem 46 pontos e o Ceará tem 45. O Sport tá bem distante das equipes aí, tá? Ou seja, o torcedor do Sport fique mais tranquilo em relação ao acesso, tá? A disputa do Sport, teoricamente, hoje é a disputa do título, mas eu tenho um porém só sobre a relação à equipe rubro-negra. Vem de 9 jogos sem perder, não é isso, Marcelo? Isso, 9 jogos. 9 jogos sem perder. O problema é, quando perder, e se perder, evidentemente, e se perder, nesses 8 jogos que faltam, a equipe tem que voltar rápido pro eixo, viu? Que a reta final da Série B é maluquice, é loucura, é ponto atrás de ponto. Ou seja, e o outra? Importante, o Sport manter como posso dizer, a regularidade. E outra, Vitor, que se for perder, que seja por um time forte, Isso. Né? Superior. Porque se for perder para um time de meio para baixo da tabela, vai ser uma vergonha. Vamos falar sobre eliminatórias da Copa do Mundo, que teve jogo da Seleção Brasileira nesta quinta-feira, né? E ganhou aí 2-1 pelo Chile, porém não convenceu nada. Jogou mal de novo, o Brasil jogou muito mal de novo, venceu, né? Se o Dorival não ganha esse jogo contra o Chile agora, eu não sei como ficaria a situação dele em relação a próximas eliminatórias, tá? A próxima, vai ser parada da FIFA. Mas o Brasil tomou gol com 1 minuto. E o que me espantou é que o cara que fez o gol no Brasil ainda é convocado pelo Chile, Eduardo Vargas. O Brasil conseguiu a capacidade de tomar um gol de Eduardo Vargas. Pela má marcação do Danilo, que ele, de novo. Sinceramente, o Danilo pra mim já deu ali, de novo. Né, dele na seleção. Tem uma listinha no Brasil, se você olhar direitinho assim, que já deu, não tem condições. Pois é. Não tem condições. Inclusive o goleiro Ederson é o goleiro do meu time aí, mas não tem condições. Tem o Alisson aí que, desculpa, mas um goleiro chama gol no Brasil um goleiro chama gol. O Ederson, toda vez que entra, não faz uma partida, não faz muito melhor que o Alisson. Que eu até acho assim que o primeiro gol, né, do Chile, o gol do Chile, eu acho que foi mais falha do Danilo do que falha do goleiro. Eu não vou dizer falha do goleiro, mas uma bola bem defensável. Era bem defensável a bola que o Eduardo Vargas cabeceou. Foi em cima dele, literalmente. É porque foi uma cabeçada muito perfeita, cara. Foi encobrindo o goleiro, enfim. Mas, depois da vitória, né, do Brasil em cima do Chile, o Brasil aí, ele subiu a posição, tá? Na classificação. Em primeiro lugar estava a Argentina com 19 pontos. Em segundo lugar, a Colômbia com 16 pontos. Terceiro lugar, Uruguai com 15. Em quarto lugar, tá aí o Brasil com 13 pontos. Mas veja só, o Brasil em quarto lugar com 13 pontos, não é isso? Pois é. Vamos lá. Mas voltando a falar do Brasil contra a equipe do Chile, tá? Eu não vou dizer que os jogadores estão de sacanagem, não, porque é visível que eles estão tentando, tá? É visível, eles tentam bastante. Agora, nessa última partida agora entraram com um sono absurdo, até que tomaram um gol e por muito pouco o Chile não fez o segundo gol. Sim. E se o Chile for o segundo gol, pra você conseguir reverter numa partida é muito difícil. Muito difícil, por mais que o Chile é muito ruim, tá? O pior Chile da história, com certeza. A pior escalação, assim, que tá tendo aí desde os últimos 20 anos. Exato, eu acho que é a pior geração chilena em relação aos últimos tempos, tá? Mas faltando a falar do Brasil, foi uma equipe que errou muito espaço. Muito espaço. Eu sinto a equipe meio que sem confiança na seleção, tá? Agora são muito jogadores bons, pô. Dizer que Vinícius Júnior é ruim, não é. Dizer que o Rodrigo ruim, não é. Dizer que Savinho é ruim, não é. Porque Savinho foi até o melhor jogador do Brasil em relação à partida, tá? O problema, foi o que mais tentou, pelo menos na minha opinião. É justamente a tática. Isso, também acho. O posicionamento desses jogadores, porque no clube eles jogam com uma tática diferente, uma posição diferente. Já no Brasil, eles jogam totalmente assim, diferente. Você chegou no ponto que eu queria chegar, que era em relação à tática que o Brasil joga. Vamos lá. O Brasil hoje, com o Dorival Júnior, ele não sabe propor jogo. Não importa qual seja a equipe, o Brasil não sabe propor jogo. E a tática do Dorival Júnior é muito bem decifrada, muito fácil de ser decifrada, e também muito fácil de ser marcada. E primeiro, ele sempre dá a escalação do Brasil todinha na coletiva antes, pô. Toda vez. Aí outro ponto em relação à tática, o Brasil, na minha opinião, o Brasil ele jogou muito melhor de maneira reativa, jogando contra-ataque, porque tem 2 amistosos aqui, tem que demonstrar que mostrou essa, como eu dizer, essa força nessa teoria. Foi contra a Espanha, naquele amistoso que o Brasil jogou de maneira reativa. Contra a Inglaterra também. E tem contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra foi um passeio. O Brasil deveria ter ganhado até demais contra a Inglaterra, em vez de só 1-0. Tá? Foi um passeio, jogou de maneira reativa. E, meu amigo, os contra-ataques do Brasil com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, com o Endrick também chegando ali, foi muito bom. Inclusive, que partidazinha ruim do Endrick de novo, viu? Pois é. De novo, viu? E olha só, o Brasil Jesus... também, eu acho que o Brasil também precisa treinar muito mais a questão da finalização, porque veja só, tem uns estatistas aqui a respeito dos chutes e chutes a gol, tá? O total de chutes do Brasil foi 14 chutes e os chutes a gol foi 10. Não,
Perdão. Chutes do gol aqui, total foi 14. E chutes a gol do Brasil foi 4 chutes. Isso. Ou seja, 10 chutes foram pra fora. Não, foi pra fora. Ou seja, é os jogadores tentando. Mas não tem. Infelizmente, o Brasil hoje não tem tática. Dorival Júnior chegar na coletiva depois. Ele chegar e dizer, não, que o Brasil jogou muito melhor. Não jogou muito melhor, não. O Brasil jogou igual quando jogou contra o Paraguai. Quando fez aquela Copa América vexaminosa que foi eliminada pelo Uruguai. O Brasil tá jogando do mesmo jeito. O Brasil não evolui. Isso é visível, o Brasil não evoluiu com o Dorival Júnior. Outra coisa também, Vitor, é que existe aí o discurso, né, de que jogador bom é só jogador que joga na Europa. E os 2 jogadores que fizeram os 2 gols do Brasil jogam aqui no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. O Igor Jesus e o Luiz Henrique aí, tá, que pode dizer, Chile 1, Botafogo 2. Chile 1, Botafogo 2. Foi jogada dele, como assim, fizeram os 2 gols aí. Realmente o segundo gol foi um golaço do Luiz Henrique. Foi né? um golaço. Foi um golaço. Eu comemorei, eu já tava meio triste assim por conta do Brasil, mas eu comemorei porque foi um golaço. Mas foi mais pela raiva. Você tá vendo aí, esses caras sabem jogar, vamos dizer assim, entendeu? A equipe do Brasil é boa, ela tem valores individuais. Tanto é que em jogos assim, os valores individuais tem que crescer, tem que aparecer, entendeu? O problema do Brasil é tática. O negócio é quem vai jogar de maneira propositiva contra o Brasil? Ninguém. Então não vai jogar de maneira contra-ataque contra a seleção que o Brasil tem. Se Dorival não ajeitar essa é a tática do Brasil, mas esse time criar de verdade, até chegar na Copa do Mundo teremos problemas, tá? E teve 3 pontos assim que eu queria destacar sobre o jogo do Brasil. Primeiro, mais ou menos perto do final do jogo, uma cena do Rodrigo negando sair a substituição, tá? Teve essa cena aí, Dorival pedindo, chamando ele, Rodrigo negando. É inadmissível isso acontecer na seleção brasileira. E aí é um jogador querendo, né, ser autoridade aí, né, desrespeitando a atitude do técnico. Isso. Aí lembra a cena da Copa América, que Dorival pedindo pra falar dentro da negócio de jogadores, né? Levantando um dedo assim. Levantando o dedo, deixa eu falar. Foi ridículo. Deixa Parece eu falar. que ele não tem um espírito assim de líder. Não tem um controle sobre a seleção. Isso é fato. Então, vamos ver se esse daqui pra próxima Copa do Mundo, que vai daqui 2 anos, esse negócio melhora, mas tá difícil, tá? E outro ponto, Danilo não dá, tá? Não dá, já chega desse cara, não tem condições, não deu. Já bateu, ele é reserva da Juventus. Dá oportunidade para outros. Isso. Mais novo, assim. Tem lateral no Brasil? Tem. Agora de grande qualidade não tem, mas procura um lateral. Se um lateral fizer o mínimo, quer marcar, pelo menos. Isso, coisa que Danilo nem consegue mais fazer isso, entendeu? Pronto, aí dá pra você convocar ele. E outra coisa, o goleiro Bento, que é o goleiro que hoje tá no Al Nassr, tá merecendo uma oportunidade já. Com certeza. Merecendo uma oportunidade já. Tá na hora de colocar o Bento aí. Ele foi bem contra a Espanha. Ele foi muito bem. Defendeu umas bolas que, meu amigo, se não fosse aquilo ali, a Espanha tinha feito coisa no Brasil, tá? Ele mereceu, tá? E outra coisa, se não fosse o Savinho e o Botafogo e um pouquinho de sorte, o desastre iria acontecer no Chile, tá? Pois é. Olha só, o próximo jogo do Brasil vai ser na próxima terça-feira. Dia 15 de outubro, né? Vai ser aí o dia dos professores, né? Vai ser aí no feriado nacional dos professores. E aí todo mundo vai estar em casa para assistir Brasil contra Peru. Isso. Dentro de casa aqui no Brasil, né? Dentro de casa aqui no Brasil. Tem que ganhar. Não adianta, tem que ganhar o jogo. Porque hoje o Brasil precisa de desempenho. E tá precisando do resultado. Mas hoje o Brasil tá sem condições, tá? Pô, será que o Brasil vai cair pro Peru, velho? Acho que não. Estourando o empate, mas que o Brasil ganha. Estourando o empate. Espero que não. E aí, Edson? O que você acha? Complicado, viu? Complicado a situação da seleção brasileira. Vocês falando aí de lateral e eu pensando aqui, já não se fazem mais laterais como Cafu, Roberto Carlos, Maicon. No mundo hoje é escasso. Da Copa de 2010. Pois é, rapaz. Você tem uma ideia, muitos dos laterais que existem hoje no mundo são zagueiros que foram transformados em laterais. Isso. Mas Pedro Lima vai chegar, né? Pedro Lima tá aí. Pedro Lima tá na área. O grande. É que ninguém quer correr muito, né? Lateral o bicho que corre é o lateral. É verdade. Que todo lateral que sobe muito vira ponta. Tem que ter um preparo, porque senão... Nos meus tempos áureos já era fácil, né? Era fácil, né? Eu não cheguei à seleção porque eu não quis, tive convite e tal, mas... Você tinha eu não outro queria sair de propósito. São Lourenço da Mata, aqui é a minha cidade. Você queria dar oportunidade para outros. Sim. Porque senão... É porque eu pensava muito em Reginaldo Rossi, né? A minha cidade, o meu lugar. É verdade. Você não pode sair de São Lourenço da Mata. de jeito nenhum. Isso aí. Meus amigos, é hora do almoço. Muito Vamos obrigado, embora? viu? Vamos Quem é que vai embora. pagar o almoço hoje? Ó, o Gil Moraes já chegou, hein? Gil Moraes chegou, nossa, viu? Ele vai chegou, ter ele disse que ia negocinho bancar o aí almoço aí. interessante. Maravilha. Vamos embora. Um abraço, Edson, um abraço Obrigado, a todos os ouvintes meninos. da Mata FM. Vamos embora, porque sábado que vem tem um próximo momento esportivo. Valeu, meninos, muito obrigado. Tá aí a participação do Marcelo Matheus e do Vitor Félix aqui no nosso Momento Esportivo. Momento esportivo. Momento Esportivo.